Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, é Páscoa, Cristo ressuscitou. Ele está vivo no meio da comunidade de fé. Nos Evangelhos, quando Jesus aparece diante da comunidade reunida, a primeira coisa que diz é: "A paz esteja com vocês." A paz como um dom do ressuscitado, a paz como a plenitude da vida, como o Shalom. Ainda assim, os discípulos ficam assustados e cheios de medo. Ainda não compreendiam a presença viva do Senhor. Pensavam que era um fantasma. Porém, Jesus lhes disse: "Vejam minhas mãos e meus pés. Tocai-me e vede. Um fantasma não tem carnes e nem ossos." O evangelista quer deixar claro que a ressurreição de Jesus não era uma ilusão, não era um devaneio, mas uma experiência verdadeira. Ainda assim não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Talvez o evangelista quer dizer que também não é fruto da euforia, mas é de compreender a presença do Senhor no meio de nós. O Senhor que faz refeição com eles, o Senhor que mostra-lhes as mãos e os pés crucificados, para dizer-lhes: o mesmo crucificado foi o mesmo ressuscitado. Aquele que sofreu na cruz, aquele que padeceu, agora é ressuscitado, é glorioso, vitorioso. E Jesus então começa a explicar-lhes as Escrituras, desde a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Interessante como Jesus
aponta para as Escrituras para que eles pudessem compreender a ressurreição. E ao final, Jesus diz: vocês serão testemunhas de tudo isso. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus essa graça de fazermos a experiência do Senhor ressuscitado, nos iluminando, nos encorajando, nos dando vida nova, para que nós também sejamos essas testemunhas para o mundo que o Senhor ressuscitou. E abençoe-nos o nosso Deus de amor e bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.